Olá pessoal, o assunto de hoje é a briga entre duas das pessoas mais poderosas do mundo. De um lado, o presidente dos Estados Unidos, a maior potência, o país mais poderoso, Donald Trump. E do outro, Elon Musk, o homem mais rico do mundo e talvez a maior potência espacial do mundo. Sempre eu comento isso, digo que o Elon Musk é mais poderoso na questão dos satélites do que todas as nações do mundo juntas. Então, não é só que ele é o cara mais rico, mas ele também está presente em áreas muito estratégicas e com uma força, né, uma capilaridade. Suas empresas têm papéis muito relevantes não só para os Estados Unidos, mas para o mundo como um todo, geopoliticamente falando. O Trump talvez não seja a figura só ele individualmente mais poderosa, mas ele é, sem dúvida, uma das mais. Eu comparo ele com o Putin, e o Putin na pessoa física, sozinho, é mais poderoso que o Trump. O Trump comanda um país mais poderoso do que a Rússia, mas nos Estados Unidos você tem o checks and balances, né? Os freios e contrapesos, a divisão de poderes, você tem Suprema Corte, você tem Congresso. No caso da Rússia, não, você tem só o Putin concentrado tudo nele. Nesse sentido, o Putin é mais poderoso, mas o Trump comanda uma potência mais poderosa do que a Rússia. Ou seja, nós estamos falando de uma briga de dois gigantes e que nasceram, né, ou se juntaram ali, criaram uma relação muito próxima, aparentemente inquebrável, mas se alguém olhasse com mais ceticismo, né, ou de uma forma mais crítica, que é algo que eu sempre tento trazer aqui para vocês, deixar as paixões de lado, o amor incondicional pelos líderes ou pela sua ideologia, já dava para entender que essa aliança não poderia funcionar desse jeito, a não ser que o Elon Musk se mostrasse um apaixonado incondicional. E sim, nós temos vários sinais que ele deu em algum momento que talvez ele seria um apaixonado incondicional. Mas assim, o histórico do Elon Musk e o histórico do Trump também já deixavam evidências muito claras de que isso não ia durar para sempre, muito menos do jeito que aparentava ser. E eu não estou nem falando aqui do ego deles e da vontade de comandar e de estar sempre por cima, ou de serem caras muito poderosos que querem, enfim, né, ter a última palavra. Acho que isso existe, sem dúvida. Isso não existe só com eles, existe com todo ser humano, todo mundo tem ego. Talvez, né, quando você chegue numa posição dessa, dependendo da sua personalidade, você perde o controle mesmo e tem um ego maior ainda, mas particularmente eles têm características que não é só porque chegaram nessa posição, mas já cresceram ou passaram a sua vida inteira cultivando essas características. Mas independente deste elemento do ego, eu acho que tem muita coisa que já apontava para uma quebra ou para problemas na relação. Até porque acho difícil figuras que chegam nesse ponto, nesse patamar, ou nessa estatura, ter um amor incondicional por alguém, né? Simplesmente uma devoção total e restrita. O Elon Musk não é uma pessoa típica. Difícil a gente encontrar qualquer pessoa que chega nesse patamar de sucesso, de excelência, de riqueza, de poder, de fama, de realização, sem condicionalmente cego e não contestar algo que um outro par, ou companheiro, ou amigo, ou parceiro, ou aliado faça. Assim, posso trazer vários exemplos aqui. O Sam Altman, por exemplo, a história dele é repleta de situações assim. Se aproxima de um e depois chuta esse um ou contesta, briga porque os seus interesses mudam de lado e ele vai seguir o caminho dele. O próprio Steve Jobs era assim. Então tem muitos
líderes ou pessoas de destaque e sucesso que são assim. Não acho que é novidade, não acho que o Elon Musk é uma pessoa problema. Claro, ele tem as peculiaridades dele em várias questões, mas ele se comporta como qualquer um que a gente possa imaginar que está nesse poder. É difícil pessoas tão poderosas serem cegas, apaixonadas incondicionalmente a alguém. E esse é um ponto importante, porque aqueles que acham que essas alianças são definitivas, claramente não pararam para pensar mais a fundo. Oi pessoal, vamos fazer uma pausa aqui no vídeo para eu falar do nosso parceiro e patrocinador, a Insider. Eu tô com a minha Tech T-shirt aqui, essa daqui é a manga longa, vocês já sabem. A Insider tem essas camisetas fantásticas, com tecido tecnológico, anti-odor, desamassa no corpo, é versátil, agradável, leve, é muito gostosa. Tem várias cores. E tem uma novidade, uma garantia de 2 anos anti-desbotamento da cor da camiseta. Olha, se você usar essa camiseta uma vez por semana durante 3 anos, o custo de uso de cada semana vai ser R$1 apenas. Vale muito a pena. E com essa garantia, então, aproveitem, usem o meu desconto, que é o ROC, HOC, que você vai ter uma camiseta que vai durar certamente por 2 anos. Se você usar toda semana, o preço é muito barato, R$1 apenas. Use o meu cupom ROC, HOC. Vamos voltar para o vídeo. Bom, o que aconteceu, né? Eles estão brigando, a briga parece feia, não me parece que faz sentido para nenhum dos dois lados continuar com a briga. O problema é como que eles vão recuar. Talvez eles vão só ficar calados e quietos e vão fingir que não existe mais a briga. Não é surpreendente também que eles façam as pazes, porque isso já aconteceu, tanto com o Trump quanto com o Elon Musk, em outras situações, com outras pessoas. Isso não é impossível nem impensado. O que me surpreende é a maneira como que o Elon Musk foi tão confrontacional, né? Tão duro, tão incisivo em relação ao Trump. Coisa que todo mundo diz, não, esse é o temperamento dele e tal. Na verdade, eu diria que não, porque ele é bem... ele se mantém a linha muito fixa quando ele percebe que ele está lidando com gente mais poderosa, ou gente que ele talvez não tenha espaço, ou gente que possa afetar os interesses dele. O exemplo claro é a maneira como ele lida com o Putin, como que o Elon Musk lida com o Putin, como que o Elon Musk lida com o Xi Jinping. Ele não parte para essas brigas públicas de confrontar nenhum deles. E se ele fez isso é porque ele se sentiu traído, desprestigiado, usado pelo Trump. E porque também ele sabe que ele de alguma maneira está num lugar onde o Trump não pode, não terá poder total. Ele vive numa democracia. Na China, se o Xi Jinping quiser fazer alguma coisa contra ele, vai ter muito pouco que ele possa recorrer. Nos Estados Unidos, o Trump, por mais que ameace e tente fazer, ele vai ter obstáculos, né? Ele não pode sair caçando o Elon Musk para todo lado, e o Elon Musk sabe disso. Então isso explica um pouco do porquê que talvez ele tenha se sentido confortável em pegar mais pesado ou chegar ao ponto do que ele falou de pedir o impeachment do Trump e acusar o Trump de pedofilia e está envolvido com Epstein, que é todo um escândalo. E todo mundo sabe que o Trump tinha ligações e encontrou com ele várias vezes. Isso não é novidade, não é uma informação nova. O ponto é que ninguém conseguiu provar nada de controverso, e claro que o governo do Trump faz de tudo para que esse assunto também não se estenda, investigações não sejam reveladas. O Trump jamais vai autorizar a divulgação de informações sigilosas sobre esse tema, como ele
divulgou de vários outros temas, ou diz que gosta de ser transparente em vários outros assuntos. Nesse ele não seria, e nesse sentido, o Elon Musk tenta manchar a imagem do Trump num nível bem mais pesado, bem mais sério. E se ele fez tudo isso é porque ele realmente se sentiu incomodado e traído. E eu acho que tem duas partes, né, do o que aconteceu ou por que ele se sentiu assim. A primeira delas está ligado com algo que o Elon Musk acreditava que o Trump iria fazer. É uma parte talvez mais ideológica, apesar dos dois ideologicamente não serem tão parecidos, né? O Elon Musk é realmente um liberal, talvez mais ainda um quase libertário, diríamos assim, né, do ponto de vista da ideologia política. E o Trump não, ele é um protecionista, um desenvolvimentista, ele tem uma visão menos competição. O Elon Musk veio do mundo privado, do empreendedorismo, de startup, de competição, de livre mercado. Então, nesse sentido, eles são meio diferentes e talvez o Elon Musk acreditou que o Trump fosse incorporar essa visão política, econômica, de reduzir os gastos, e por isso que ele entrou na administração para governar o DOGE, né, que era o Departamento de Eficiência Governamental, e cortar gastos, primeiro falando que ia cortar gastos de 2 trilhões, no final virou 1 trilhão e não passou de 100 e poucos bilhões. Foi um grande fracasso, não conseguiu alcançar nenhum dos seus objetivos, ao contrário, criou um monte de controvérsia, um monte de problemas. Não ele em si, Elon Musk, mas a ideia de que isso pudesse acontecer nos Estados Unidos. Claramente isso não é real. Os Estados Unidos não estão prontos para cortar gastos, e aí a ironia da história é o Trump vir e propor um orçamento onde a dívida americana aumenta mais de 2 trilhões. Por quê? O Trump diminui os impostos, as pessoas vão dizer, é ótimo, diminuir os impostos. Sem dúvida, é bom diminuir os impostos, mas no caso, os Estados Unidos diminuir impostos e aumentar gastos é uma medida irresponsável do ponto de vista fiscal, do ponto de vista das contas do governo, e esse é o modelo americano há bastante tempo. Ele é causado em parte por forças de fora, mas em grande parte pelas decisões políticas internas dos líderes, né, dos governos americanos. E o Trump foi eleito com um discurso que ele tinha que acabar com essa dívida, que os Estados Unidos estava quebrado, e mais ainda, grande parte da ideologia ou da premissa que Scott Bessent, né, que é o secretário do Tesouro, J.D. Vance, que é o vice-presidente, e toda a turma ideológica defende ali dentro, é de que os Estados Unidos não pode mais ficar pagando as contas, porque os Estados Unidos está endividado, porque o mundo mudou, porque ele não pode pagar a conta da defesa da Europa, porque ele não tem mais essa possibilidade. Bom, se você não tem essa possibilidade, como é que então você propõe um orçamento que você aumenta o rombo das contas? Sabe, as coisas elas se tornam ainda mais contraditórias e ainda mais incoerentes. Não existe esse argumento de que os Estados Unidos não pode pagar a conta de defesa, não pode gastar com isso, com aquilo, porque os tempos mudaram, e vai lá e faz um rombo ainda maior. Nesse ponto, o Elon Musk está absolutamente certo sobre a incoerência, a contradição e tudo o que o Trump vendeu na campanha. E o Trump, até agora, ele tem sido muito fiel, né? No que ele disse que ele ia fazer, ele tem feito. Mas nessa área, nessa parte econômica, ele disse uma coisa, vendeu uma posição e fez o inverso, ou está fazendo o inverso. E isso compromete também esse discurso. E aí começa a ficar claro que todo esse discurso ideológico de que, na verdade, os Estados Unidos está sendo duro com a Europa, porque o mundo mudou, não dá para os Estados Unidos arcar com todas essas contas, todos esses prejuízos ou tudo isso, não é bem assim, né? Na verdade, isso é só
uma desculpa, para não dizer a real intenção por trás desses movimentos. E aí, então, esse é o primeiro problema, né? Ou essa é a primeira questão que faz o Elon Musk ficar incomodado. O segundo tem a ver com uma sensação de traição, não ideológica, mas prática, de trocas de favores. Porque o Elon Musk virou e ajudou o Trump ser eleito. E ele falou que o Trump não seria eleito sem ele. Claro, dinheiro faz diferença numa campanha, mas não é só isso. E o Elon Musk colocou mais de 260 milhões de dólares para eleger o Trump, eleger os republicanos. E isso é bastante dinheiro, faz muita diferença. O Elon Musk também tem uma grande rede social, né? Dono do X, do Twitter. Então, é uma ajuda impressionante, mas não é decisiva. O Trump sofreu um atentado, né, uma tentativa de assassinato, sobreviveu. O candidato democrata à Câmara era muito ruim, não tinha discurso, não tinha proposta. O Biden estava naquela condição deplorável. Então você tem todo um contexto que favorecia o Trump. O eleitorado continua cada vez mais polarizado, esse discurso do politicamente correto, do woke, da guerra cultural, cada vez mais irrita as pessoas e perdendo força. O Trump sabe conduzir o show como ninguém, essa é a especialidade dele. Então não dá para dizer que sem o Elon Musk o Trump não teria ganho a eleição, né? Ele tem o talento dele e ele soube fazer. O Elon Musk contribuiu? Sem dúvida, muito. Mas não a ponto de dizer que o Trump não teria ganho. Eu não iria tão longe, claro que o Elon Musk vai dizer isso, mas não é o que não é a realidade. E essa ajuda, ela não foi dada só por uma questão ideológica, mas por uma questão de, olha, eu quero influência, né? E esse é um pouco de como a democracia americana funciona, a democracia brasileira também, a democracia em vários outros lugares funciona assim. Você tem os grupos de interesse que exercem influência sobre os tomadores de decisão, de formas mais republicanas até formas muito pouco republicanas, dependendo, né, de que país e que contexto e de que situação a gente olha. Isso acontece no Brasil, né, corrupção livre. Nos Estados Unidos também tem corrupção, e em outras democracias também, e essa corrupção acontece com essa compra desse espaço, né, essa troca de favores. E o Elon Musk botou dinheiro ali, esperava ter o cara da NASA, o administrador da NASA, indicado por ele. E a NASA é uma das peças mais importantes para o projeto do Elon Musk, para a SpaceX, para o Starlink e para uma série de negócios dele e para sua visão de levar a humanidade para Marte, assim por diante. E quando o Trump disse que ia retirar a indicação do Elon Musk, aí o Elon Musk falou, peraí, mas eu dei tudo isso e tá bom, tô me afastando aqui do governo, né, já não deixaram, já não estava indo bem, e agora o mínimo que eu queria ter mantido era isso. Trump faz mais coisas por outros que deram muito menos, e eu que dei tudo isso não vou poder manter a minha indicação. Isso foi assim também matador para o Elon Musk. Ele não engoliu e falou, não, aí é demais. E aí ele saiu, né, assim, atacando o Trump e o Trump atacando de volta. É curioso que, como eu falei, os dois perdem, porque o governo americano não pode viver mais sem a SpaceX. Pelo menos o programa espacial americano, tanto civil quanto militar, as comunicações via satélite, a importância que o Starlink, que são a rede de satélites do Elon Musk, tem para conflitos no mundo, para questões geopolíticas extremamente relevantes. Como eu disse no começo do vídeo, o Elon Musk é a maior potência
de satélites do mundo e talvez uma das maiores potências espaciais do mundo. Ele tem mais satélites colocados do que a soma de todos os outros países juntos. Isso faz do Elon Musk um player geopolítico na astropolítica, que é a geopolítica do espaço. Eu sempre explico, quem não conhece, nunca me ouviu falando disso, tem que assistir a minha participação no Ciência Sem Fim, com o Serjão. O vídeo tem quase 2 milhões de views. A gente conversa, eu exponho o que é a astropolítica, ou astropolitics, que é a geopolítica do espaço. Sempre falo para vocês que a geopolítica, tem vários pensadores que dizem, né, que quem domina os mares domina o mundo, quem domina o heartland, ou o continente, ou uma terra específica domina o mundo, quem domina as costas domina o mundo, e tem os geopolíticos que dizem quem domina o espaço dominará e domina o mundo. E nesse domínio geopolítico do espaço, o Elon Musk tem um papel muito importante. Os Estados Unidos não podem viver sem ele. Se o Trump cortar todos os contratos da SpaceX, a SpaceX quebra, mas os Estados Unidos fica congelado para projetar poder e para ter uma presença espacial absolutamente necessária, não só pela corrida do espaço, mas pela maneira como as forças militares americanas funcionam. Elas dependem da logística espacial, o programa civil espacial, a corrida espacial está a todo vapor, tem uma disputa para chegar na Lua, além de Marte, né, que é um projeto do Elon Musk, mas reocupar a Lua, explorar a Lua, recursos naturais na Lua. Todos os países, grandes potências, estão mandando sondas, satélites, estão planejando viagens, exploração de recursos na Lua. Isso depende, né, o governo americano depende da SpaceX para fazer isso acontecer. Então, não existe a ideia dessa separação. E a SpaceX vai perder muito dinheiro, vai deixar de existir, porque ela também, o cliente dela principal é o governo americano. Ela foi criada, né, dali. Então, assim, a briga não faz sentido. Mas é interessante perceber como que isso tem consequências políticas diferentes, internas. Uma das coisas que eu falo, que eu disse sobre essa união entre os grandes bilionários da tecnologia com o Trump, no meu entendimento, isso aconteceu em primeiro lugar por causa do Elon Musk. A hora que o Elon Musk grudou no Trump, o Sam Altman, da OpenAI, não poderia não estar grudado no Trump. Por quê? Porque o maior inimigo, um dos maiores desafetos do Sam Altman é o Elon Musk. O Elon Musk era sócio da OpenAI, na verdade ajudou aquilo a ser formado, e aí ele brigou com o Sam Altman, eles brigaram, né? O Sam Altman mudou a sua visão sobre o que ele queria fazer com a OpenAI, e então isso forçou o Sam Altman a se aproximar do Trump. A mesma coisa com o Jeff Bezos, que é dono do Washington Post, que sempre foi um jornal mais à esquerda e que vinha criticando demais o Trump. E quando ele viu que o Elon Musk realmente colou no Trump, e ele é um concorrente do Elon Musk na corrida espacial, com a sua empresa espacial também, ele quer ter os contratos, ele falou, bom, não vai sobrar nada para mim. E aí eu preciso estar lá. E aí ele dá uma guinada, impede o Washington Post de endorse, né, apoiar a Kamala, faz um monte de movimentos, doa dinheiro, compra um filme via Amazon, os direitos para fazer um documentário ou para distribuir o documentário sobre a vida da Melania, que é a mulher do Trump. E aí, se você tem a OpenAI, se você tem a SpaceX e Tesla, Starlink, e se você tem a Amazon, aí não tem como a Apple não estar dentro. E se a Apple entrou, a Microsoft tem que vir. Se a Microsoft veio, o Google também. Ou seja, o Elon Musk, ele dá o pontapé inicial para essa junção de todo mundo ir lá e ficar junto com o Trump. O que significa a saída do Elon Musk para essa turma? Significa que agora talvez eles não tenham uma obrigação
de ter que baixar a cabeça para as coisas que eles não gostem do Trump, que eles poderão criticar o Trump. Essa é uma leitura. Então, você abre um espaço e um precedente para outras figuras de poder começarem a contestar e romper com o Trump. Isso é extremamente importante para reestabelecer um equilíbrio de forças nos Estados Unidos. A vitória do Trump foi tão grande e essa junção de trazer todo mundo da tecnologia e uma série de coisas colocou o Trump num lugar assim sem resistência, sem crítica. E a crítica e a resistência não é um obstáculo que impede só as pessoas de fazerem o que querem, mas ela é um freio que ajuda você a pensar duas vezes. E o Trump sem freio não é uma boa ideia. Na verdade, ninguém sem freio é uma boa ideia. E ele não tinha esse freio. O freio está começando a surgir, algumas vozes, como o dono da BlackRock criticou essa questão das contas públicas americanas, falou que os Estados Unidos vai quebrar se continuar desse jeito. O Jamie Dimon, que é o CEO do JP Morgan, que é o maior banco de investimentos e o maior banco de varejo do mundo, tem criticado absolutamente todas as posturas do Trump e criticado com diplomacia, não é que ele sai batendo, mas, enfim, algumas vozes estão começando a falar algumas coisas de um jeito comedido, mas ainda muito tímido. Essa briga do Elon Musk, ela abre um espaço para outros que não gostarem ou acharem que é absurdo que o Trump possa estar fazendo, vão se rebelar também. E eu entendo que isso é positivo para os Estados Unidos. Você traz lucidez, você traz a capacidade de crítica, de resistência. Você deixar alguém fazer tudo o que quer com uma adoração, com aquele boneco que o Elon Musk usava, Trump is always right. O Trump está sempre certo. Isso é um absurdo. Isso beira a loucura. Não existe alguém está sempre certo, ninguém está sempre certo, ninguém é dono da verdade, ninguém vê todos os pontos de vista, enxerga tudo. Você precisa ter resistência. E o fato do Elon Musk não estar mais lá, talvez os outros gigantes da tecnologia podem agora começar a se contrapor. E não é se contrapor sem motivo, porque o que a Apple mostrou, que ela conseguiu convencer o Trump no primeiro momento a não colocar as tarifas tão altas para os celulares, depois o Trump já mudou de ideia e veio para cima da Apple com mais veemência, mais agressividade, sendo bem mais duro. Então, de repente, a Apple agora também pode começar a criticar e falar, olha, desculpa, eu não preciso estar só puxando o saco do Trump. E a mesma coisa vai acontecer com Amazon, com Google, com Microsoft. Não tem aquela obrigação de estar todo mundo com o Trump. Por outro lado, eles também vão enxergar o seguinte, se o Elon Musk não está mais lá, sobrou um espaço para eu ter as minhas vantagens. Claro que eles têm que levar em consideração que o Trump não é um cara muito... ele não cumpre muito do que ele combina. Ele assinou um acordo com o Canadá, com o México, aí ele rasga o acordo, ele fala para a Europa uma coisa, ele muda de ideia, veja como que ele está na relação com o Netanyahu, com Israel, assim, com o Zelensky, ele foi para cá, depois falou um pouco mais grosso com o Putin, mas vira e mexe ele volta e ataca o Zelensky. Diríamos que o Trump não é uma pessoa estável e tão confiável. Então, Amazon, Google, Microsoft, Apple, OpenAI, todas vão em algum momento ter algum problema com o Trump. E uma vez que eles viram que o maior aliado do Trump já saiu brigando desse jeito, elas não vão se sentir com tanto medo de brigar também com o Trump. Então, essa é uma outra leitura, uma outra interpretação aí dessa história. Acho que tem um ponto também importante da gente pensar, né? O que significa para a democracia americana o Trump ir lá e ameaçar de romper todos os contratos? Isso não pode ser feito, talvez ele não consiga fazer, mas só dele achar que ele pode falar isso é muito ruim, porque as coisas na democracia não são feitas pela vontade de uma pessoa.
mas elas são coisas institucionais, tem uma licitação, tem um caminho, tem um processo, não é o gosto e a amizade ou inimizade pessoal com o líder. Senão isso seria a relação do Putin ou do Xi Jinping, onde eles impõem o que eles querem. Nesse sentido, a democracia americana mostra uma fraqueza, mas como eu falei também no começo, a maneira como o Elon Musk reagiu e confrontou o Trump, ele não teria coragem de fazer isso num outro ambiente. Então ele ainda faz isso porque ele sente que ele está num lugar, num contexto democrático que ele não está sujeito totalmente às vontades do Trump. Ou seja, por um lado a democracia americana dá sinais de decadência, né, quando o Trump ameaça retaliar aos negócios do Elon Musk, e o Steve Bannon, que é um outro dos apoiadores ali mais malucos do Trump, veio dizer que deveria nacionalizar a SpaceX. Expropriar, nacionalizar. Isso realmente é um movimento de República das Bananas, né? É um movimento que os Estados Unidos não poderia fazer. Claro, é uma pessoa falando isso, é um dos caras mais radicais ali, dos apoiadores do Trump mais radicais, mas ainda assim a gente não espera que isso aconteça, nem que isso vá acontecer. Mas esses são sinais de decadência da democracia americana. Por outro lado, a democracia americana também dá sinais de respiro. A coragem do Elon Musk de enfrentar o presidente dos Estados Unidos da forma como ele está enfrentando só existe porque ele entende que ele está num ambiente democrático e que ele vai pegar os bilhões de dólares dele, centenas de bilhões, na próxima eleição, nas midterms, e vai apoiar outros candidatos para tirar a força do Trump. Aliás, né, ele foi mais longe, ele propôs ali, será que não está na hora da gente criar um terceiro partido que defenda os interesses de 80% da população americana? Ele postou isso no Twitter, né, no X, e ele entende e fala, bom, se os democratas não me representam, porque eles são wokes demais, se o Trump não me representa porque ele quer gastar e implodir o país, quebrar o país, e não reconhece o que eu ajudei ele, eu vou criar um terceiro partido. Isso não seria possível em um outro lugar. Então não é tão simples de dizer assim, a democracia americana está morrendo. Ela dá sinais comprometedores, mas ao mesmo tempo a reação do Elon Musk é um sinal de que a democracia está viva. E ele vem a público propor a criação de um outro partido. Isso não seria possível na Rússia e nem na China. Isso não existiria se ainda não estivesse num lugar democrático. E se ele ainda não acreditasse que ele está nesse lugar e com toda a influência e o dinheiro dele, ele não partisse para essa briga imaginando que ele pode brigar contra o Estado. Ele realmente acredita isso. Ele não acredita que ele pode brigar contra o Estado chinês. Aliás, ele sequer acreditou que ele podia levar a briga até o fim contra o Estado brasileiro. Na história do Alexandre de Moraes, né, com o X e tal, talvez ele tenha falado mais manso. Ele deu umas cutucadas no Alexandre de Moraes, mas ele tenha falado mais manso com o Alexandre de Moraes do que ele falou com o Trump. As coisas que ele acusou o Trump, e o que são bem sérias, bem pesadas. Então, eu não diria só que isso é um sinal da destruição democrática dos Estados Unidos. Tem um lado ruim, mas tem um lado positivo. É um respiro, um ressurgimento, né? Democracia, eu sempre falo para vocês, gente, democracia é sobre o contraditório, democracia é sobre o diferente, o choque das ideias diferentes. Se todo mundo pensa igual e ninguém pode expressar, divergir e querer impedir você de caminhar para um lugar com uma ideia sua fixa, você não está em democracia. Democracia é essa convivência com a diversidade, com o oposto, com o antagônico. E se o próprio aliado dele se torna um antagônico e encara, né, peitar alguém nesse nível, estamos falando de um sinal de respiro, de força democrática também.
Assim, eu acho que isso abala, né, a administração do Trump no sentido que abre espaço e precedente para outras figuras ali discordarem do Trump, por isso que o Trump vai querer terminar com isso, eu entendo, rápido, não terminar, fazer as pazes, mas tentar manter o controle. A gente tem que lembrar que tem muita gente dentro da administração que não gosta do Elon Musk, Scott Bessent e outros não gostam do Musk, ficaram felizes em ver ele saindo, mas não deveriam ficar tão felizes assim, porque uma hora eles terão problemas com o Trump, como a maioria teve. E J.D. Vance está quieto, né? Ele tem uma relação muito próxima com essa turma da tecnologia, porque o Peter Thiel é o seu grande padrinho e foi sócio do Elon Musk, foi investidor do Elon Musk, então também não está botando lenha na fogueira, o que é bom para a briga não aumentar. Mas é interessante, acho que tem consequências políticas, e se as consequências políticas existem dentro dos Estados Unidos, isso tem consequências geopolíticas também. Os Estados Unidos não pode perder a vantagem que ganhou no espaço, e essa vantagem veio da privatização do espaço. E a SpaceX é a demonstração, a materialização desse sucesso da privatização do espaço, né? Sideral, da exploração do espaço, da presença espacial. E essa vantagem é uma das grandes vantagens geopolíticas que os Estados Unidos têm. E nesse sentido, o Elon Musk é fundamental. Então, do ponto de vista geopolítico, em algum momento, eles têm que fazer as pazes. Do ponto de vista político interno, eles estarem separados ou brigados, talvez possa ser positivo para os Estados Unidos, para que o Trump tenha, ou a sociedade americana consiga colocar mais rédeas no Trump. Acho que é isso, falei dos pontos principais, deve ter mais coisa, mas vamos acompanhar a história para ver como que ela se desenrola. Bom, pessoal, não esqueçam de dar like no vídeo, né? Seguir o canal, ativar o sininho e compartilhar. E eu tenho um recado importante. No dia 9, segunda-feira, teremos uma live especial para eu falar de uma das regiões mais importantes do mundo, né? E a live se chama o Epicentro da Geopolítica, e o epicentro é o Oriente Médio. Então, eu tenho uma novidade para contar para vocês sobre o meu aplicativo Rock Academy, e eu vou falar disso na live e vou debater e apresentar um jeito da gente aprender, olhar para o Oriente Médio mais aprofundado, e vou contar isso para vocês no dia 9, às 7h30 da noite. Então, eu espero vocês lá. Para quem não tem o Rock Academy, eu sugiro que vocês baixem. Tem na loja da Apple e do Google, Rock Academy, HOC Academy. Baixa o aplicativo, conhece já, e nós teremos a live no dia 9. É isso. Até mais, pessoal.